noite, igreja. Boa noite, igreja. Pai seja com todos. Amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Nessa noite maravilhosa que o Senhor nos preparou, onde junto traremos à memória aquilo que nos traz esperança, que é o sacrifício de Jesus na cruz por nós. E por Ele estamos aqui para render a Ele a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Amém? Você que trouxe a palavra do Senhor, abra lá no livro de João, Evangelho de João. Aleluia. João capítulo 3, versículo bem conhecido. João 3,16. Santo é teu nome. Se que for achando, vai glorificando, porque Deus já está aqui, pronto a ouvir a sua voz, receber a sua adoração nessa noite. Amém? Está escrito assim, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? E todos nós somos redimidos, lavados no sangue de Cristo, que morreu por nós, que ressuscitou e entre nós Ele está. Amém? Nessa noite que possamos oferecer aquilo que temos de melhor ao nosso Deus, por tanto amor, pelas misericórdias dele em nossas vidas, né? Não vou pedir para você esquecer o mundo lá fora, que seria uma crueldade da minha parte, mas eu peço para você que você se esforce para apresentar ao Senhor o seu melhor, dá a Ele a devida honra, dá a Ele a devida glória, porque seja qual for a sua aflição, Deus está aqui, Deus está em nosso meio, pronto para te abençoar, pronto para te perdoar, pronto para receber a sua adoração, pronto para te abraçar, se assim você o permitir. Amém? Feche os seus olhos, faça a sua oração. Te louvamos, Senhor, te bendizemos nessa noite, porque cremos que aqui Tu está entre nós. Te louvo, te agradeço por cada vida que aqui está, que honrou o compromisso, ó Pai, de estar ante a Tua casa, ante a Tua presença, para Te glorificar, para Te exaltar, dar-te a devida honra, a devida glória, Senhor. Que no decorrer deste culto, Senhor, que a Tua vontade seja feita sobre cada vida, Pai. Que vidas venham ser libertas, restauradas, Senhor. Vidas venham ser, Deus amado, curadas, ó Pai. Vidas venham ser restauradas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho santo e amado, perdoe os nossos pecados, perdoe nossas falhas, que nada venha impedir do Teu agir, do Teu mover nessa noite, através de cada vida, Pai. A Ti te louvamos, Senhor, a Ti te bendizemos, Jesus, por tanto amor por cada um de nós, por morrer na cruz por nós, por levar sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Por isso que estamos aqui para Te agradecer, em nome de Jesus. Exaltamos a Ti, Senhor, Te exaltamos, ó Deus, pois Tu és santo, Tu és soberano, não há outro como Tu, Senhor, não há outro Deus, não há outro como Tu, Jesus. Aleluia, Te louvamos e Te bendizemos. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Santo, 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 santo é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Maravilhoso, grande Deus. Vamos exaltar o nosso Galileu nessa noite, nosso Rei Jesus. Aleluia. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor.
presença do Senhor, bom nos render, se atirar aos pés do nosso Salvador e declarar a maravilhosa graça, o amor de Deus que nunca falha sobre nossas vidas, amém? Aleluia! Santo é teu nome, Jesus. Teu
livre sou, Senhor, para entrar em tua presença, Deus, para te adorar, Senhor, para bendizer a tua graça, o teu amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome. Quero
os olhos fechados. Debaixo desta unção, deste mover de Deus que está aqui nesta noite, vamos falar mais uma vez com o Senhor, preparando o nosso coração para ouvir, para receber a palavra de Deus nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, fala conosco, meu Deus, nesta noite, Pai. Senhor, nós abrimos e preparamos o nosso coração, Pai. Meu Deus, para receber da Tua poderosa palavra. Meu Deus, que o Senhor venha nos abençoar neste momento, Pai, da ministração da Santa Palavra, assim como o Senhor tem nos abençoado nesta noite. Meu Deus, com cada versículo lido, cada ministração, cada louvor, cada oração aqui entoada, meu Pai. Meu Deus, nós desejamos nesta noite, ó Pai querido, ser alimentados pela Tua palavra. Que a Tua palavra nesta noite, Deus, nos fortaleça. Que a Tua palavra nesta noite, meu Deus, nos renove. Que ela venha, Senhor, sobre as nossas vidas como espada de dois gumes. Venha penetrar no mais profundo da nossa alma. Senhor, e que aonde a Tua palavra penetrar nesta noite, meu Deus, ela venha ser poderosa para transformação. Ela venha ser poderosa, meu Deus, nesta noite para curar. Ela venha ser poderosa para libertar. Ela venha ser poderosa, meu Deus, para restaurar nesta noite, Pai. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Você que tem a sua Bíblia, irmãos, abra lá no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Se você não tem a sua Bíblia, você pode estar acompanhando com a gente aqui no telão. Ruth, capítulo 1. Conforme você for achando, vai dando glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim, querido, a palavra do Senhor. Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler ali no verso 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar aonde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Verso 8: disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disse-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque é que ireis comigo?
tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes, para que se casassem com eles? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então se levantou a sua voz e tornaram a chorar, e beijaram então a sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse porém Ruth: não insistas para que te deixe e se afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares a noite, ali pousarei eu, porque o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aleluia, glória a Deus, querido. O tema desta palavra, querido, é saindo da desgraça e entrando na graça. Pastor, que palavra forte. Desgraça. Desgraça, querido, é a ausência da graça, é o contrário da graça. A desgraça, querido, ela traz frustração. A desgraça, ela traz dor. A desgraça, quando ela chega, ela traz morte, como nós vimos nessa história. Mas a graça, quando ela chega, irmãos, a graça, ela traz salvação. A graça, ela traz a bênção. A graça, ela traz o milagre de Deus nas nossas vidas. Coloca a mão na altura do teu coração. Diga assim comigo: meu Deus, fala comigo nesta noite. Você pode tomar o teu assento. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, esse texto, ele vai narrar a história de uma família que vivia, querido, em Belém de Judá. Belém significa a casa do pão. A família na qual eu estou falando, que este texto narra, é a família de um homem chamado Elimeleque. Elimeleque, ele é casado com Noemi. Elimeleque e Noemi, eles têm 2 filhos, Malom e Quilion. Essa família vivia na casa do pão em Belém. Viviam bem, era uma família feliz, era uma família, queridos, que ali em Belém, eles tinham o seu pedaço de terra, aonde ali, querido, eles plantavam, aonde ali da plantação, eles tiravam o sustento da família. Mas, esse texto, ele vai nos mostrar que um dia, uma crise terrível chega sobre a região de Belém. Uma fome, a fome que começa a tomar aquela região, uma seca terrível, aonde não havia colheita, aonde não havia plantação, e aonde a seca, também a fome. E quando chega esta crise, querido, na região de Belém, a crise também vai bater na porta da casa desta família. Esta família começa a sentir o peso da crise. Esta família começa a sentir, querido, o peso daquela seca que estava sobre a região de Belém. Começam a sentir o peso, querido, da fome. Aonde era a casa do pão, o pão agora já era escassez. Já não havia mais pão em Belém. Por quê? Porque a seca havia destruído tudo. Já não havia mais trigo, já não havia mais colheita. E quando a crise bate, querido, à porta da família de Elimeleque, o desespero começa a tomar conta, irmãos, daquele chefe daquela família. Elimeleque, como sacerdote da casa, como homem, como o chefe do lar, Elimeleque, ele fica desesperado. Lembrando, homens, que nós
nós, como chefes do nosso lar, nós somos sacerdotes da nossa casa. Nós, homens, somos responsáveis por trazer para dentro do nosso lar o mantimento, por trazer para dentro do nosso lar, querido, o sustento da nossa família. Mas nós, homens, conhecedores da palavra do Senhor, nós, homens, servos do Deus vivo, também somos responsáveis por educar a nossa família, por fazer com que a nossa família, ela venha caminhar nos preceitos de Deus. Nós, homens, também, como sacerdotes do nosso lar, somos responsáveis por trazer para dentro da nossa casa o equilíbrio espiritual. Somos responsáveis também por ensinar a nossa família a crer em Deus e a ter fé no Deus vivo e no Deus Todo-Poderoso. Mas no momento da crise, Elimeleque, ele fica desesperado. Elimeleque, ele deixou de olhar pela fé. Elimeleque, ele deixou de crer no poder de Deus. Elimeleque, ele deixou de acreditar, de ter esperança de que um dia Deus ia restaurar a terra de Belém. Ele deixou de ter esperança e de crer que um dia Deus ia voltar de novo a dar o pão para aquela terra. E Elimeleque, então, ele começa a agir, querido, pela razão. Ele começa a tomar atitudes pelos olhos da razão. E o olhar da razão, querido, de Elimeleque era: eu vou salvar a minha vida. O olhar da razão de Elimeleque era: eu vou salvar a minha casa, eu vou salvar a minha família. Elimeleque, queridos, ele não estava totalmente errado. Ele estava preocupado com a casa, ele estava preocupado com a família. Mas nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes, querido, a nossa razão não é a vontade de Deus. Temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós queremos olhar pelo olhar da razão, nós queremos andar pela nossa razão, mas a nossa razão, ela não é a vontade de Deus. Gênesis capítulo 26, verso 1, a Bíblia vai dizer, querido, que um dia Isaac também enfrenta uma grande fome. Isaac também olhando pelo olhar da razão, querendo salvar a sua vida, querendo salvar a vida da família, a descendência patriarcal. Isaac, pelo olhar da razão, ele toma uma decisão de descer para o Egito para salvar a família. Isaac não estava errado, mas a Bíblia vai dizer, querido, que quando Isaac ele está indo para o Egito, Deus visita Isaac, e Deus fala para Isaac para que ele não descesse para o Egito. Por quê? Porque aquela não era a vontade de Deus. E Deus fala para Isaac para que ele ficasse no deserto de Gerar, e ali Deus o abençoaria. Muitas vezes, querido, a nossa razão, ela não é a vontade de Deus. Elimeleque, ele sai de Belém, e o texto vai falar que Elimeleque, ele vai viver nas terras de Moabe. Viver nas terras de Moabe, querido, não era um bom lugar. O povo moabita era inimigo de Israel. O povo moabita era um povo idólatra. O povo moabita adorava outros deuses. Viver na terra de Moabe não era um bom lugar. Por quê? Porque os moabitas eram um povo que havia sido amaldiçoado por Deus. Da onde é que surge esse povo moabita? Os moabitas, irmãos, eles surgiram daquele momento em que Ló está saindo de Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló olha para trás e ela vira uma estátua de sal. Ló, ele prossegue pelo caminho junto com suas duas filhas. As duas filhas de Ló, quando elas pensam que já não haveria mais homem na terra para dar descendentes a seu pai, elas têm um plano maligno onde elas embebedam o pai, deixam o pai embriagado e mantêm relações com o próprio pai. As duas filhas, cada uma gera um filho, e uma dessas filhas gera esse povo moabita. Mas por causa desta situação, Deus havia amaldiçoado os moabitas, e Deus disse que os moabitas até a 10ª geração eles não entrariam na tenda da congregação. Os moabitas também eram um povo amaldiçoado por Deus, porque quando Israel sai do Egito, Israel está passando pelas terras de Moabe, o povo está passando no deserto pelas terras de Moabe. Os moabitas é aquele povo que paga para Balaão lançar maldições contra o povo de Deus. Moabe não era um bom lugar para se viver.
E esse homem, Elimeleque, o chefe desta família, ele vai viver nas terras de Moabe. E quando esse homem, querido, ele vai viver nas terras de Moabe, a situação desta família, a situação de Elimeleque, ela começa a piorar. A Bíblia diz que Elimeleque morre nas terras de Moabe. Os 2 filhos assumem o lugar do pai nos negócios, se casam com mulheres moabitas. Mas passado o tempo, os 2 filhos também morrem naquela terra. E Noemi, ela se torna uma mulher viúva, com 2 noras, Ruth e Orfa, que também são viúvas de seus maridos. Noemi, querido, ela vê a geração dela terminar. Por quê? Porque ela não tinha netos. Noemi, ela está vendo a família dela se acabar. Noemi agora é uma mulher que já não tem mais o seu marido, já não tem mais os seus filhos, ela não tinha netos. Noemi, queridos, ela fica sabendo que Deus estava abençoando novamente lá em Belém de Judá. E queridos, essa família está vivendo a desgraça. Em apenas 10 anos na terra de Moabe, eles estão vivendo, querido, tempos difíceis. Em apenas 10 anos na terra de Moabe, irmãos, perdeu o marido, perdeu os filhos. Em apenas 10 anos naquela terra, esta família não tem mais nada. E Noemi, então, ela fica sabendo que Deus está abençoando novamente Belém de Judá. Noemi, ela fica sabendo que Deus está abençoando novamente a casa do pão. Ela fica sabendo que em Belém de Judá voltou a ter pão. Ela fica sabendo, querido, que a fome, que a crise que havia tomado Belém de Judá foi apenas uma fase, foi apenas um tempo, foi apenas uma provação. E ela toma então uma decisão de voltar para Belém de Judá, talvez do lugar de onde esta família nunca deveria ter saído. Olha aqui para mim nesta noite, querido, eu quero te dizer que uma casa que é edificada na presença de Deus, uma casa, uma família que é edificada na palavra de Deus, ela pode até enfrentar períodos, ela pode até enfrentar momentos de ventos contrários, ela pode até enfrentar momentos de crise, mas ela não será abalada, ela não será derrubada. Eu quero te dizer nesta noite que se a tua casa, a tua família, a prioridade dentro do teu lar, a prioridade da tua vida for a presença de Deus, você pode até enfrentar, a tua família pode até enfrentar momentos de crises, momentos turbulentos, momentos de vento contrário, mas a tua casa não vai ser abalada, a tua casa não vai cair, a tua casa não vai derrubar, porque quando a presença de Deus é prioridade na família, Deus é quem sustenta a família. Aonde tem as mãos de Deus, tem a bênção da proteção. Aonde tem as mãos de Deus, querido, tem a bênção da proteção. Salmos capítulo 139, verso 5. O Senhor nos cerca por trás e por diante, e sobre nós Ele põe as suas mãos. Aleluia. Sabe o que esse salmo está dizendo, querido? O Senhor, Ele está ao teu redor. O Senhor está ao redor dos teus filhos. O Senhor está ao redor da tua família. Se você é avô, se você é avó, o Senhor está ao redor dos teus netos. Quando a presença de Deus é prioridade na família, irmãos, Deus, Ele protege esta família. Ah, querido, Ele está atrás, Ele está adiante. Se o diabo vier atacar por trás, irmãos, ele vai ter que passar pelo Senhor dos exércitos. Se ele vier te afrontar de frente, querido, ele também terá que passar pelo Senhor dos exércitos, porque as mãos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Salmos 33, 20. A nossa esperança está em Deus. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Por isso, queridos, o melhor lugar para nós estarmos não é aonde aparentemente tem a provisão. O melhor lugar para nós estarmos é aonde está o Deus da provisão. É aonde Deus nos quer. Elimeleque
que foi para as terras de Moab. Mas aquele lugar não era um lugar que adorava a Deus. Aquele povo não era um povo que amava a Deus, que buscava a presença de Deus. Elimeleque, ele foi para as terras de Moab, mas ali, querido, os deuses que eram adorados não era o Senhor dos exércitos, não era o Deus de Israel. Era um lugar que aparentemente tinha a provisão, mas ali, querido, não estava o Deus da provisão. Coloca isso no seu coração nessa noite. O melhor lugar para eu e você estarmos é aonde está o Deus da provisão. Por isso o salmista ele vai dizer no Salmo 127, verso 1: se o Senhor Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós temos que estar aonde tem o Deus da provisão. Por quê? Porque quando o Deus da provisão ele está sobre as nossas vidas, irmãos, é Ele quem vai estar no comando, é Ele quem vai estar no governo. Se Deus não estiver no governo da casa, da família, irmãos, todo o nosso trabalho ele pode acabar sendo inútil. Levanta a tua mão para o céu, diga assim comigo: o melhor lugar para estar não é aonde está a provisão, mas é onde está o Deus da provisão. Porque aonde está o Deus da provisão, milagres vão acontecer. Aleluia, aleluia. A provisão muitas vezes, irmãos, não vai estar no lugar, mas a provisão vai estar em quem você está ouvindo, em quem você está deixando guiar a sua vida. Escuta, Jesus estava no deserto, mas lá no deserto Jesus ele venceu. Adão e Eva estavam no paraíso, mas lá no paraíso Adão e Eva fracassou. Olhando humanamente, irmãos, olhando com os nossos olhos naturais, qual era o lugar mais propício para fracassar? No deserto. Mas Jesus ele venceu no deserto. Olhando com os nossos olhos humanos, qual era o lugar mais propício para vencer? No paraíso. Mas Adão e Eva fracassou no paraíso. Por que Jesus ele vence no deserto e Adão e Eva fracassam no paraíso? Por causa da voz que cada um decidiu ouvir. No deserto, Jesus ele decidiu falar não para a voz do diabo e seguir em frente com o propósito de Deus para a vida dele, que era a cruz. No deserto, Jesus ele falou não para o diabo, mas ele ouviu a voz do Pai, a vontade do Pai, e ele disse sim para o propósito. Mas no paraíso, Adão e Eva falou não para a voz de Deus e desobedeceu a Deus e falou sim para a voz do diabo e fez a vontade de Satanás. Por isso Adão e Eva, que eles fracassaram no paraíso, mas Jesus ele venceu no deserto. O que vai determinar, queridos, os milagres na nossa vida é a voz que está nos governando, é a voz que está nos guiando, é a voz na qual nós estamos ouvindo. Olha aqui para mim, querido, tem muita gente, irmãos, fracassando. Tem muito homem fracassando na sua família. Tem muito homem fracassando, querido, no seu casamento. Sabe por quê? Porque deixou de ouvir a voz de Deus, está ouvindo a voz do diabo, está indo atrás da novinha. Tem muita mulher fracassando na sua família, fracassando no seu casamento, porque deixou de ouvir a voz de Deus, está ouvindo a voz do diabo e está indo atrás de bombados de academia. Tem muito pastor fracassando em seus ministérios, porque já deixaram de ouvir a voz de Deus. Tem muitos líderes dentro das igrejas fracassando, por quê? Porque deixaram de ouvir a voz de Deus, está ouvindo a voz do diabo, ouvindo a voz da rebeldia. Qual é a voz que está governando a tua vida?
é a voz que nós vamos seguir. A voz que nós estamos dando ouvido é a voz que vai governar a nossa vida. Jesus lá no deserto, ele deu ouvido para a voz de Deus, para o propósito. Ele se manteve firme, ele disse não para o diabo. Ele venceu o diabo, ele venceu no deserto. Adão e Eva estavam no paraíso, tinha de tudo, mas foi guiado, foram governados pela voz de Satanás. Fracassaram no paraíso. Qual é a voz que você decide ouvir hoje? Irmãos, só existem duas vozes desde o jardim do Éden: ou é a voz de Deus, ou é a voz do diabo. Qual é a voz que nós vamos ouvir hoje? Qual é a voz que nós estamos ouvindo nesses dias? Qual é a voz que nós estamos decidindo ouvir? Ou é a voz de Deus, ou é a voz de Satanás? A voz de Satanás sempre vai levar as pessoas ao fracasso, mas a voz de Deus sempre vai nos levar à vitória. A voz de Deus sempre vai nos levar ao propósito. A voz de Deus sempre vai trazer bênção. A voz de Deus sempre vai trazer o milagre, a existência nas nossas vidas. Noemi, ela entendeu, queridos, que ela precisava voltar, talvez para o lugar de onde aquela família nunca deveria ter sido. Porque quando eles saem de Belém, só desgraça acontece naquela família. Ela tomou uma decisão, irmãos, de voltar para o lugar aonde estava o Deus da provisão. Talvez o que muitos de nós aqui hoje estamos precisando, irmãos, nesta noite de Santa Ceia, é voltar para os braços do Pai. Talvez você venha me dizer: pastor, mas eu nunca me afastei. Esse é o maior engano dos nossos dias atuais, irmãos. Satanás hoje não está tirando as pessoas de dentro da igreja, querido, para elas estarem afastadas dos braços do Pai. Satanás hoje ele está afastando as pessoas dos braços do Pai, sentadas numa cadeira, pregando em cima do altar, cantando, trabalhando, liderando. A estratégia mudou. Estamos vivendo em um tempo, irmãos, onde igrejas estão lotadas, amarrotadas de gente, mas pessoas vazias. Aonde já não se busca mais o Espírito Santo, já não se busca mais a unção, mas o poder de Deus. Sabe quando nós estamos afastados do Pai, querido, dos braços do Pai? É quando a gente já não tira mais tempo de oração. É quando a gente já não tira mais tempo, querido, de leitura da palavra. É quando a gente já não tira mais tempo para cultuar a Deus. Arrumamos tempo para tantas coisas, para ficar às vezes 4, 5 horas dentro de uma piscina. 1, 2 horas, pessoas só arrumam tempo para ficar dentro de uma academia. Eu não estou falando que é errado, irmãos. Precisamos fazer, precisamos do exercício. Onde as pessoas arrumam 2, 3 horas, irmãos, para ficar numa rede social. Onde arrumamos, irmãos, tempo muitas vezes para ficar 6 horas dentro do shopping, pegar no cinema, é gostoso demais. Mas se o culto ele demora 20 minutos, a gente reclama. A gente reclama quando precisa fazer um pouquinho mais para Deus. A gente reclama quando precisamos nos dedicar um pouquinho mais. A gente prioriza tanta coisa, estamos deixando de priorizar o Senhor na nossa vida. Esse são sintomas, irmãos, de que nós estamos afastados dos braços do Pai. E talvez o que muitos de nós precisamos aqui nesta noite é voltar novamente para os braços do Pai. E quando nós voltarmos para os braços do Pai, respostas de Deus virão sobre a nossa vida.
braços do Pai e deixar, querido, que o Pai, Ele comece a nos conduzir, Ele comece a conduzir a nossa história, Ele governe a nossa vida. Irmãos, quando a gente quer governar a nossa vida com o nosso braço, com a nossa força, quando a gente quer governar a nossa história, irmãos, com o nosso entendimento, isso nos traz desgaste, nos traz peso, desânimo, frustração, falta de paz. Gênesis capítulo 12, verso 1. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra aonde eu vou te mostrar. Sabe o que eu vejo Deus falando aqui, queridos, para Abraão? Eu vejo Deus dizendo assim para Abraão: Abraão, até hoje você governou a tua vida, você governou a tua casa, você governou todas as coisas, mas a partir de hoje, Abraão, você vai ouvir a minha voz. A partir de hoje, Abraão, é eu quem vou conduzir a tua vida, é eu quem vou conduzir a tua casa, é eu quem vou conduzir a tua família. A partir de hoje, Abraão, eu vou conduzir a tua história. E a tua história, Abraão, não vai ser mais a mesma. A tua história, ela vai mudar. A tua história vai ser uma história de milagre. A tua história vai ser uma história de promessa. Ei, olha aqui para mim. Deixa Deus governar a tua vida, deixa Deus governar a tua casa, deixa Deus governar a tua família, porque Deus quer escrever uma história de superação, Ele quer escrever uma história de milagres a teu respeito. Nós precisamos deixar Deus governar tudo, querido, porque quando Deus Ele governa a nossa vida, querido, milagres vai acontecendo, irmãos, e Deus vai nos dando a paz. A vida já não é mais um peso. Por quê? Porque quando Deus Ele governa a nossa vida, irmãos, o Espírito Santo Ele repousa sobre nós. E o Espírito Santo todos os dias Ele nos renova. O Espírito Santo todos os dias Ele nos fortalece. Ah, queridos, Noemi, ela entende que ela precisava estar no lugar onde o Deus da provisão estava, e ela volta, ela pega o caminho de volta para Belém. As noras estão com ela. Noemi vira para as noras. Aí Noemi, ela diz assim para as noras: o que é que vocês estão indo fazer atrás de mim? Eu já sou uma mulher velha, eu não tenho mais filhos para que vocês se casem e tenham descendentes. Noemi, ela olha para as noras e ela diz: eu sou uma mulher que já não tenho mais intenção de casar. Vocês são jovens, voltem para a família de vocês, voltem para a casa de vocês, casem de novo, formem uma família novamente. Noemi, ela está dizendo para as noras: eu vou voltar para Belém para terminar os meus dias em Belém. Noemi, queridos, era uma mulher que viveu tanta pega. Noemi era uma mulher que viveu tanta crise, tanta desgraça, que ela havia perdido a esperança. Mas quando ela toma uma decisão de voltar para Belém, o lugar onde estava o Deus da provisão, Noemi, ela está colocando Deus no controle de tudo. Aprenda uma coisa: quando nós colocamos Deus no controle de tudo, Deus nos surpreende. E é em nome de Jesus Cristo, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, querido. Coloque Deus no governo da tua casa, coloque Deus no governo da tua família, coloque Deus no governo dos teus negócios, coloque Deus no governo da tua vida. E em nome de Jesus Cristo, essa semana
Será uma semana onde Deus vai te surpreender. Será uma semana de resposta dos céus. Mas coloca Deus no governo. A Bíblia diz que uma das noras volta embora. Uma das noras de Noemi volta para a família. Mas tinha ali uma nora abençoada, Ruth, que naqueles quase 10 anos, junto daquela família, ela aprendeu a conhecer o Deus de Israel. Ela ouviu as histórias do Deus Todo-Poderoso. Tinha ali uma nora, Ruth, que ela não voltou para a família, ela não voltou para as terras de Moabe, era uma estrangeira, mas ela olha para sua sogra e ela diz assim: aonde a senhora for eu vou, aonde a senhora for repousar eu vou repousar. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ruth, ela se converteu verdadeiramente. Ruth, ela aprendeu a amar o Deus de Israel. Ruth, ela deixou os deuses moabitas e ela está reverenciando, ela está adorando a um só Deus, o Deus de Israel. A Bíblia vai dizer que elas voltam juntas para Belém. Quando elas chegam na cidade de Belém, era o tempo da colheita. Ruth, a nora, ela sai, querido, para procurar lugares que havia colheita e para pegar as espigas que caíam pelo caminho. Por quê? Deuteronômio capítulo 24, verso 19. Havia uma lei, e a lei dizia que as espigas que caíam pelo caminho era para os colhedores deixarem para quem? As espigas que caíam no caminho era para deixar para os estrangeiros, deixar para os órfãos e deixar para as viúvas. Ruth, ela vai procurar onde estava tendo colheita, fazendas que estavam tendo colheita, para pegar as espigas que estavam caindo pelo caminho. Por quê? Porque ela era uma mulher desamparada. Ruth era uma mulher viúva. Só que as espigas no chão, querido, era sinal de migalhas. Quando a nossa história, querido, ela está sendo governada por Deus, Deus, Ele nos surpreende. Há momento, querido, na nossa história que realmente nós passamos por dificuldade. Há momentos, queridos, na nossa história que realmente a gente passa por crise, por situações difíceis, onde a gente fica sem alternativa e nós aceitamos a ficar com a sobra. Mas, querido, olha aqui para mim. Deus, Ele não quer que a gente fique com a sobra. Deus, Ele não quer que a gente fique com as migalhas. O Senhor, Ele quer que nós busquemos, querido, tudo aquilo que Ele tem para nós. E nós servimos a um Deus que é dono do ouro e da prata. Nós temos um Jesus sobre a nossa vida, que morreu na cruz por nós, para nos dar vida e vida em abundância. Através da fé, irmãos, nós podemos ser surpreendidos por Deus com o melhor. Olha para quem está ao teu lado, diga: você pode ser surpreendido por Deus com o melhor. Isaías capítulo 1, verso 19: se quisermos e ouvirmos ao Senhor, comeremos do melhor desta terra. Deuteronômio capítulo 28, verso 1: se ouvirmos atentamente a voz do Senhor e tivermos o cuidado de guardar todos os mandamentos do Senhor que Ele nos ordena, a palavra, o Senhor, o nosso Deus, Ele vai nos abençoar, e nós seremos abençoados, querido, aonde estivermos, seja no campo ou seja na cidade. Deus vai estar conosco, nos abençoando. Se nós tivermos o cuidado de ouvir a voz do Senhor e obedecer os mandamentos do Senhor, a nossa casa será abençoada, a nossa descendência, a nossa família será abençoada, até os nossos animais serão abençoados. Se nós tivermos o cuidado de ouvir a voz do Senhor, guardar os seus mandamentos e obedecer, querido, nós não vamos correr atrás de bênção, mas as bênçãos vão correr atrás de nós e elas nos alcançarão. Escuta,
Ruth está pegando as espigas caídas no chão. Mas era mais uma fase. O que Deus tinha para aquela mulher era muito maior. Talvez você entrou aqui hoje vivendo uma fase difícil na sua vida, vivendo uma fase difícil dentro da tua casa, da tua família, no teu trabalho. Mas é só uma fase. Deixa Deus governar a tua vida. Ouça a voz do Senhor teu Deus. Tenha o cuidado de guardar os mandamentos do Senhor, esta palavra. Ande conforme esta palavra. Que esta palavra seja a tua base de vida. E Deus vai te abençoar. A fase vai mudar, a estação vai mudar. A Bíblia vai dizer que Ruth, ela está colhendo espigas numa fazenda de um homem chamado Boaz. Boaz não sabia quem era Ruth. Boaz não conhecia Ruth. Boaz era um fazendeiro da região de Belém. Ruth também não sabia quem era Boaz. Deus, querido, Ele une propósitos. Deus, Ele não trabalha com acaso. Deus, Ele trabalha em cada detalhe das nossas vidas. Ruth poderia ter ido, irmãos, trabalhar em qualquer fazenda, na fazenda de qualquer fazendeiro daquela região, mas ela foi trabalhar na fazenda de Boaz. A Bíblia diz que quando Boaz ele vê Ruth, e essa história parece que é uma história de conto de fadas, diz que Boaz ele se apaixona por Ruth, ele se apaixona por ela, e Deus então começa a surpreender aquelas mulheres, Ruth e Noemi. Por quê, queridos? Porque Boaz, ele era pela lei o remidor de Ruth. O que era o remidor, irmão? Quando uma mulher, ela perdia o seu marido, e o seu marido não deixou filhos, não deixou descendente para continuar o seu nome, o seu legado, a sua linhagem, aquela mulher, segundo a lei, ela poderia se casar com um remidor. O remidor é aquele que salva, o remidor é aquele que resgata. Ela poderia casar com o parente mais próximo daquela família. Para quê? Para que o nome daquele que morreu, ele continuasse. E quem era o remidor de Ruth? Boaz. Boaz era o mais próximo daquela família. Boaz, ele era ali então o sobrinho de Elimeleque. Ele era o mais próximo, ele era o remidor de Ruth. A Bíblia vai dizer aqui, Ruth, ela se casa com Boaz. A velhice de Noemi foi amparada. Quando essas mulheres achavam, querido, que era o fim, Deus a surpreendeu. Essa crise que você tem enfrentado, essa luta, essa tempestade, não é o seu fim, não é o fim da tua história. Em nome de Jesus Cristo, 2023 está apenas começando, e esse será um ano que Deus vai te surpreender. Aí você pensa que parou aqui, irmãos. Deus não trabalha com conta-gota. Deus, ele não trabalha pela metade. Você pensa que parou aqui? Ruth se casa com Boaz, o fazendeiro da região. A velhice de Noemi está amparada. Ruth agora está amparada. A história não para aqui, querido. A Bíblia fala que Ruth e Boaz tiveram um filho e deram o nome ao menino de Obed. Obed, ele cresce. Aí um dia, querido, Obed, ele também se casa. Aí Obed, quando ele se casa, irmãos, ele também tem um filho. E Obed dá o nome do filho de Jessé.
Agora deixa eu te lembrar um pouquinho quem é Jessé. Lembra quando Samuel, ele ouve a voz de Deus, o profeta Samuel, ele ouve a voz de Deus, e Deus fala assim: Samuel, prepara o azeite, você vai descer lá em Belém de Judá, na casa de Jessé, porque da casa de Jessé, dos filhos de Jessé, eu escolhi um para que seja o rei de Israel. Jessé, ele vem dessa linhagem de Ruth. Jessé é o pai do rei Davi, rei de Israel. Irmãos, essas mulheres acharam que a história delas havia acabado, mas quando elas deixam Deus governar a história, elas são surpreendidas. Quando elas estão no lugar onde está a presença de Deus, Deus começa a surpreender e mudar todas as coisas. Irmãos, Noemi aqui, ela se torna uma tataravó de Davi. Ruth foi bisavó do rei Davi. Quando Deus escreve a história, irmãos, ela se torna história de superação. Deixa Deus escrever a história da sua vida. Aí você pensa que a história acaba aqui? Não. Deus, ele vai surpreendendo. Aí quando nós vamos lá, querido, para os evangelhos, em Mateus capítulo 1, do verso 1 ao 16, o evangelho de Mateus, ele vai falar, querido, da genealogia de Jesus. E quando nós olhamos, querido, para a genealogia de Jesus, Jesus, ele vem da onde, irmãos? Jesus, ele vem ali da geração de Davi. E quem é que está na história de Davi? Ruth faz parte da genealogia de Jesus. Ah, queridos, o pão voltou a ser fartura em Belém de Judá. O pão voltou a ser fartura na casa do pão. Mas eu estou falando do pão físico, querido. Mas o pão espiritual, ele também voltou àquela terra. O pão espiritual, ele se tornou fartura em Belém. Belém não foi só a fonte do pão físico, mas Belém, ele foi a fonte do pão espiritual. Porque quando nós olhamos para Mateus capítulo 2, verso 1, aonde é que Jesus ele nasce em uma manjedoura em Belém de Judá. Belém é o lugar que Jesus nasceu. Mas quando nós olhamos, querido, para João capítulo 6, verso de número 35, Jesus ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. João capítulo 6, verso 51, Jesus ele diz: eu sou um pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Belém, a casa do pão. Foi ali, querido, que o pão vivo desceu dos céus. Foi ali o lugar que Deus escolheu para que Jesus nascesse. Assim como Boaz, querido, ele foi o remidor de Ruth. Remidor é aquele que salva. Remidor é aquele que compra. Remidor é aquele que resgata. Remidor é aquele que ama. Assim também Jesus, ele é o nosso remidor. É Ele quem nos salvou. É Ele quem nos comprou com preço de sangue. É Ele quem nos resgatou do pecado. É Ele quem restaurou as nossas vidas, querido. Belém deu para todos nós, irmãos, o pão espiritual. Belém deu para todos nós, querido, Jesus Cristo, aquele que nos fortalece, aquele que nos renova, aquele que é a nossa viva esperança. Jesus é o nosso remidor. Boaz foi o remidor daquelas mulheres. Boaz foi usado por Deus para mudar a história de vida de Noemi, de Ruth, de uma história de desgraça, de dor, de medo, de desesperança, de frustração.
Boaz, ele salvou aquelas mulheres. Assim também é Jesus. Jesus tirou cada um de nós aqui, tirou a nossa família de uma história de desgraça, de uma história de dor, de frustração. Eu já falei aqui uma vez, meu avô bebia demais antes de se converter, gostava de um baile, era mulherengo. Mas um dia, Jesus Cristo, nosso remidor, lá no interior de São Paulo, na cidade de Promissão, numa fazenda, Jesus alcançou a minha família. Fomos resgatados de uma história que estava escrita por desgraça, de uma história que talvez terminaria de formas terríveis. O Senhor nos trouxe para a glória dele. Assim também é a sua história, assim também é a história da humanidade. Irmãos, nós estávamos sentenciados à morte, porque o salário do pecado é a morte. Nós estávamos sentenciados à desgraça, mas Jesus, ele morreu na cruz. E no alto daquela cruz, Jesus está com o corpo dilacerado. Jesus está com o seu corpo aberto, em feridas. No alto daquela cruz, o sangue de Jesus está escorrendo. O sangue de Jesus está sendo derramado. Uma coroa de espinhos em sua cabeça. Alguns estudiosos dizem que os espinhos, querido, entraram em seu crânio, perfurando o crânio. No alto daquela cruz, Jesus, ele está sentindo a dor. No alto daquela cruz, Jesus, ele está sentindo o cansaço de horas sendo julgado, carregando uma cruz pelo caminho do Gólgota. Mas ali no alto daquela cruz, ele está se entregando por amor a nós, para ser o nosso Salvador, o nosso remidor, para nos resgatar da desgraça, para que a graça viesse sobre a nossa vida. E ali no alto daquela cruz, quando Jesus, ele diz: está consumado, está consumado, naquele momento a graça de Deus se estendeu sobre toda a humanidade, e Deus nos tirou, querido, da desgraça e nos trouxe para a graça. E hoje nós somos livres, livre do pecado, livre da maldição, livre, querido, do preço que teríamos que pagar. Jesus nos resgatou. Se coloca de pé. Ele nos resgatou. Quero chamar os diáconos, pastores. Ele nos resgatou para sermos livres. Ele nos resgatou para nós estarmos aqui nesta noite. Ele nos resgatou, querido. Ele mudou a nossa história. Ele mudou a história da nossa família. Ele mudou a nossa história de vida. E muito mais ainda Ele tem para fazer. Um dia, querido, as trombetas vão tocar. Ele vai voltar para buscar a igreja. E isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite, irmãos, estarmos diante da mesa, participando do corpo e do sangue de Cristo. Nós vamos continuar, querido, fazendo isso lá nos céus. Aqui é somente uma preparação. Aqui é somente um memorial, onde hoje nós temos que trazer à nossa memória tudo aquilo que Jesus, ele fez por nós.
Ele é o nosso remidor. Ele mudou a nossa história. Ele nos tirou da desgraça e nos trouxe para a graça. Desgraça é a ausência da graça, irmãos. Porque nós estávamos na desgraça, porque nós não tínhamos recebido esta graça. Mas hoje a graça de Deus está sobre a nossa vida. Então, nesse momento, você vai sair do seu lugar agora. E você vai estar pegando o pão e o suco da uva. Você vai voltar para o seu lugar em espírito de adoração. Vai esperar até que todos nós sejamos servidos. E juntos nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Pastor, quem é que pode participar da ceia? Você que é batizado nas águas, você que aceitou a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba desse cálice. Examine a sua vida. Como que é que está a sua vida? Como é que está o teu comportamento? Quem está governando a tua vida? Para você participar da ceia. Talvez você possa me dizer assim: pastor, a minha vida nesses dias não anda muito certa. Quem somos nós para te acusar de algo? Quem somos nós para dizer que você não pode participar da ceia? A ceia não é do Diego, a ceia não é minha, não é da pastora Lucéia, não é do louvor, não é da igreja do Evangelho Quadrangular. A ceia é do Senhor. Se a tua vida não andou certa nesses dias, esse é o momento de você fechar os teus olhos. Esse é o momento de você dizer para o teu remidor, para o Senhor Jesus, dizer para Ele: Senhor, perdoa-me dos meus pecados. E a Bíblia diz, querido, que Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. A Bíblia diz que quando o Senhor, Ele nos perdoa os nossos pecados, Ele apaga como uma borracha e Ele não se lembra mais. Fala para Deus. Confessa os teus pecados, tuas falhas diante do Senhor. Peça perdão. Mas perdão de pecado, querido, é quando nós nos arrependemos de coração e não de remorso. Qual é a diferença do arrependimento e do remorso? O remorso, irmãos, a pessoa chora, mas ela volta a fazer. O remorso é só por um momento, ele tem um prazo de validade. Pastor, o arrependimento, querido, a gente se arrepende e não volta a fazer mais. Curve a sua cabeça. Se você não fez isso ainda, peça perdão a Deus pelos teus pecados. Temos aí 1 minuto. Peça perdão a Deus pelas tuas falhas, pelas tuas iniquidades. Senhor Deus, nos perdoa. Perdoa-nos, Senhor, dos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, das nossas falhas, das nossas iniquidades, das nossas transgressões. Perdoa-nos, Senhor, dos nossos erros. Ah, Senhor, que a tua misericórdia, meu Deus, esteja sobre as nossas vidas. Senhor, perdoa aqueles nossos pecados no falar, no agir, no pensar, nas nossas atitudes. Purifica-nos, Senhor, nesta noite. Santifica-nos, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, preparando o nosso coração em arrependimento para participar do corpo do sangue. Senhor, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Você pode sair do seu lugar, pode vir. Meu Jesus, Eu quero
Você que está em posse do cálice, do suco e do pão, vamos consagrar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, estamos diante da mesa preparada, aonde está, Senhor, representada, ó Deus, o pão que simboliza o teu corpo que foi moído na cruz do Calvário. Senhor, também, ó Deus, o cálice, o suco da vide, que representa o sangue derramado na cruz do Calvário, para salvar as nossas vidas. E nós consagramos neste momento, Deus, o pão e o cálice. Ó Deus, nesse momento, Deus, cerimonial, onde nós lembramos da tua morte, até que o Senhor venha, nós consagramos esse pão e esse cálice. E ao ingerirmos, Senhor, todos esses elementos, Pai, o pão e o suco, ó Deus, que simboliza a vida dentro de nós, que vidas sejam transformadas, que vidas sejam curadas, libertas, abençoadas pelo teu poder, ó Deus. Abençoa, Pai, abençoa esse momento, em nome de Jesus Cristo. Te agradecemos por sermos privilegiados em poder participar do teu corpo e do teu sangue, em nome de Jesus. Podemos participar. Você é livre para glorificar ao Senhor, o nosso Salvador. Você que fala em línguas, você que é batizado do Espírito Santo, começa a falar em línguas agora. Deixa o poder do Senhor, deixa o poder de Deus te impactar. Seja renovado nesta noite, seja renovada nesta noite. Abraça esta pessoa que está do teu lado, abraça esse labareda, esta labareda de fogo. Oh, Espírito Santo, passa sobre a tua igreja. Espírito Santo, passa soprando, passa renovando, renova homens e mulheres, acende a chama. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, batiza homens e mulheres nesta noite, derrama desta unção. Espírito Santo, visita os nossos adolescentes, visita as nossas crianças que estão sendo ministradas ali na escolinha. Você é livre para glorificar, você é livre para adorar. Você é cheio, você é cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo está em você, o Espírito Santo está no teu coração. Oh, candaraba chorelelele, churiandalabalalele, candalaia. Oh, nalabasuriandalabala, oh, tcherebe churiandala. Oh, Senhor, tu és maravilhoso, Pai. Senhor, tu és maravilhoso. Oh, graças te damos, Deus, pelo teu infinito amor, pela tua misericórdia. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito em nós. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nos renova. O Senhor nos renova, o Senhor nos fortalece. Oh, Senhor, obrigado pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Oh, oh, Senhor. Meu Deus, a igreja é uma unção, há um poder de Deus sobre este altar, e esta unção está sobre a tua vida. Oh,
Deus, como nós ficamos maravilhados, Pai. Maravilhados pela Tua presença. Maravilhados, Senhor, pela Tua obra em nossas vidas. Maravilhados, Senhor, pelo Teu trabalhar, meu Pai. Maravilhados, meu Deus, pela história que o Senhor tem construído através de nós, em nossas vidas, na nossa família. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. ao Senhor, glorifica Ele. Aleluia. Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória. Aleluia. Amém, querido? Nós estamos abençoados. Esse foi o maná de hoje. Quarta-feira tem mais, e nós te esperamos aqui quarta-feira para a noite do Espírito Santo. Coloca a tua mão na posição de receber. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e permaneça hoje e todo sempre. Joga a sua mão para alto assim comigo, ó. Paz seja convosco. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Um ótimo retorno para o teu lar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Uma semana de vitória e de milagres. Deus te abençoe até quarta-feira.